Você sabe prescrever uma palmilha? Tem muito profissional que, por não saber prescrever a palmilha, acaba deixando de lado essa forma de tratamento e também daí não pode oferecer para o paciente uma excelente ferramenta de tratamento. Meu nome é Rômulo Ordini e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a importância da palmilha tanto para a saúde do seu paciente, mas também para a saúde da sua clínica, do seu consultório. Hoje em dia, muitas palmilhas são extremamente mal prescritas. Tem muitas vezes que se indica uma palmilha para cada patologia, mas o correto devia ser indicar uma palmilha para cada paciente e aquele paciente que tem uma determinada patologia. Por exemplo, dois pacientes com metatarsalgia podem apresentar palmilhas totalmente diferentes uma da outra, o que geralmente é o que acontece mesmo. Mas hoje em dia a gente vê muito isso, né? Palmilhas sendo indicadas para uma determinada patologia, para uma determinada dor do paciente. E isso vai levando não somente a um tratamento não personalizado, mas também a um descrédito desse tipo de tratamento. Quando a gente faz uma avaliação bem detalhada, entendendo que são os pés o ponto do desequilíbrio postrológico do paciente ou da paciente, a palmilha é um excelente tratamento nesse caso. E não existe palmilha específica para determinada patologia. Na avaliação, a gente testa diversos elementos que respondem equilibrando esse paciente. E é assim, cada paciente vai ter uma palmilha específica para o seu caso. Então o que eu quero te mostrar aqui é que as palmilhas são excelentes formas de tratamento, sim, mas elas dependem de uma avaliação muito criteriosa, que vai desde entender as características do nosso paciente até entender aquela parte final, né, que o pé ele é importante para o tratamento nesse momento. Mas olha só, mesmo que o pé ele seja importante para aquele caso, para aquele tratamento, a gente tem que fazer testes também para entender se aquela hora é a hora de colocar palmilha ou não. Por exemplo, um pé muito rígido, ele deve ser mobilizado antes. A gente tem que trabalhar a parte de face, articular, antes de entrar com uma palmilha. E aqui, eu aproveito porque existe uma dúvida muito grande, principalmente com quem trabalha com técnicas manuais. Não é porque a gente manipula uma articulação do pé que esse paciente não precisa da palmilha. Uma coisa é o trabalho manipulativo desses pés, outra coisa é encontrar o desequilíbrio desse paciente, o equilíbrio postural, através das palmilhas. Já faz quase 10 anos aí que a gente ministra o método MPO5 e a gente vê muitas pessoas que acabam não trabalhando com as palmilhas por acharem difícil essa confecção, ou não ter espaço no consultório, ou não gostar de fazer, enfim, existem inúmeras razões. Mas para isso tem soluções também. Você pode, por exemplo, terceirizar a confecção das palmilhas. Então você sabe avaliar aquele paciente, você sabe prescrever uma palmilha, mas você indica para outro paciente, outro colega fazer a palmilha. E hoje em dia a gente tem as palmilhas 3D, que depois de avaliar então esse paciente, precisa de um scanner 3D e um tablet, só isso para confeccionar essa palmilha. Então essa dificuldade hoje em dia já não existe mais. Para você que quer prescrever a palmilha, você tem que saber avaliar. O resto existem opções. E até aqui no vídeo eu te falei das melhores de saúde do paciente. Mas lá no começo do vídeo eu te falei também sobre a saúde da sua clínica, do seu consultório. Saúde financeira, sim. A gente é totalmente contra o mercado de palmilha. Então, quando você não avalia corretamente esse paciente e prescreve a palmilha mesmo assim, isso a gente é totalmente contra e quem conhece a gente, nossa história, sabe muito bem disso. Mas, se você sabe prescrever bem aquela palmilha, você sabe indicar, ela é um tratamento excelente sim. E eu vou te mostrar aqui uma forma para você entender como se aumenta ganho financeiro na sua clínica ou no seu consultório. Eu vou te dar 3 soluções aqui e vou te mostrar na sequência. Então eu coloquei aqui algumas opções para você, que talvez você vai se encaixar aqui em uma dessas opções. Você que tem uma agenda mais vazia, mas você gosta dessa avaliação de palmilhas, você gosta da confecção de palmilhas, você tem esse entendimento de como avaliar o paciente, mas você também tem tempo para estar confeccionando essa palmilha e você gosta, ok? Então essa agenda mais vazia, você tem horários que estão mais vazios. Você vai avaliar o seu paciente, você recebe por isso financeiramente, é um ganho financeiro, mas naquele momento que talvez você tivesse sem paciente, você pode estar lá confeccionando uma palmilha, ou seja, num tempo talvez seu que fosse ocioso por alguma razão, você está lá confeccionando essa palmilha e aí você tem esse ganho financeiro nessa situação.
Ainda aqui, uma situação 1B, você poderia pensar, eu não gosto de confeccionar palmilha, eu não quero investir nessa palmilha, eu não quero investir nos equipamentos dessa palmilha. Então o que você pode fazer? Você avalia, mas você pode muito bem terceirizar essa confecção. Então você envia essa avaliação para algum colega, ele confecciona e aí sim você entrega para o seu paciente isso, ok? Então você avalia e a confecção é feita por outra pessoa, tá ok? Existem ganhos financeiros aqui sim. A gente sempre trabalha com o ganha-ganha-ganha, né? Você ganha, o seu colega ganha e o paciente está ganhando, ele tem um benefício dessa palmilha. Por isso que a gente fala, a gente é totalmente contra mercados de palmilha. Mas isso não quer dizer que você não pode ter ganhos financeiros com uma palmilha, ok? Num segundo momento, aqui numa segunda opção, a gente tem essa agenda mais cheia. Então você que tem uma agenda mais cheia, mas você entendeu que essa palmilha ela é um bom tratamento para o seu paciente, você faz a avaliação dessa palmilha. E aí você pode ter alguém na sua clínica, no seu consultório, que confeccione essa palmilha. Então você está terceirizando, mas para alguém interno da sua clínica, do seu consultório. Você avalia, alguém confecciona e é você que faz essa entrega para o seu paciente. Então, no caso de uma agenda mais cheia, fica difícil você disponibilizar tempo para confecção. Mas nesse caso, você pode terceirizar para alguém na sua própria clínica estar fazendo isso. E aí a gente tem um outro colega confeccionando a palmilha e você entregando para o seu paciente essa palmilha. E aí você também tem uma outra opção que é uma agenda mais cheia, mas você não tem os equipamentos no seu consultório e você quer entregar essa palmilha para o paciente. Então a avaliação é sua, mas essa terceirização vai ser externa. Então você vai enviar essa avaliação para o colega e aqui pode ser a palmilha 3D, por exemplo, ela entra exatamente nessa situação onde você avalia esse paciente, a gente envia essa avaliação e a palmilha chega no seu consultório. Então você vai entregar lá a palmilha para o seu paciente. O preço dessa palmilha ela está aqui nessa primeira consulta praticamente. Então você fez a avaliação e a palmilha tem um custo para o paciente. E isso aqui você não onera os seus horários de atendimento, porque você vai entregar essa palmilha em coisa de 5 minutos para o seu paciente quando ele retornar para a sua avaliação, então para o seu consultório. Então você está monetizando tanto na avaliação quanto na entrega dessa palmilha. Então, além de todo o benefício físico para o seu paciente, a melhora que ele vai ter com as palmilhas, existe uma melhora da saúde financeira também do seu consultório. E um dos nossos propósitos do MPO5 é exatamente isso. Fazer com que o conteúdo chegue no fisioterapeuta para que ele tenha mais ferramentas, que o paciente seja beneficiado, mas que esse fisioterapeuta também tenha formas de ganhos, ok? Ganhos financeiros. A gente pode sim ter ganhos financeiros, isso não é problema algum, ok? Então a gente está aqui com algumas opções para você em relação às palmilhas. Uma avaliação bem feita que a gente vai fazer com o paciente indica que ele precisa dessa palmilha. E ele precisando dessa palmilha, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a confecção, para entregar uma palmilha bem prescrita que vai auxiliar nesse paciente, vai reduzir as dores dele, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai fazer com que ele volte às atividades que por alguma razão ele não estava conseguindo fazer. Então as palmilhas são sim uma excelente ferramenta de tratamento. Desde que bem avaliadas, bem prescritas, a gente tem uma ferramenta maravilhosa para entregar para o nosso paciente.